Mais uma vez no ar, Rap Icônico, podcast Rap Icônico. Olha, isso é um podcast com intuito de divulgar músicas de rap altamente qualificadas que chegam a mim, chegam à plataforma. Não que não estamos aqui a prometer que vocês serão dopes e tudo mais, não, isso é simplesmente uma forma de alavancar, de criar mecanismos extras para a divulgação dos vossos trabalhos, dos meus trabalhos. Eu também sou fazedor da cultura e para essa edição também tenho tenho um OG no jogo, ele que tem 4 álbuns coletivos, que são nomeadamente, vamos lá ver se vocês adivinham. Primeiro, Outro Nível, e vá lá, corrija-me se eu estiver errado, OG. Outro Nível, não vou falar de anos para não errar. Outro Nível, segundo episódio, terceiro episódio e longa-metragem. É um campeão de featurings, tem mil e uma participações, vem das ruas da Maianga, é da Mont Black, para muitos a capital do rap, assim a comunidade lá chama, Yuri Smalls. Olha, OG, saludo por teres aceito o convite para ser entrevistado nessa edição, e sinto-me lisonjeado de poder fazê-lo. Então, bem-vindo mais uma vez, OG Yuri Smalls, KH na casa. Então, para quem não conhece, OG, introduz yourself, please. Como é que é, minha família? Daqui é o vosso mano Yuri Smalls, a.k.a. YJ, mongrino de raiz, Mont Black tá na casa. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa amena comigo e o meu nigga Boy Fla, aqui no vosso programa Rap Icônico. Ok. Let's go. Yuri Smalls, sentes que os Killa Rio podiam dar mais um pouco pelo rap nacional? Porque acompanhando a vossa trajetória sinto, sei que foram sim 4 álbuns feitos em um longo espaço de tempo, e vocês como grupo aparecem pouco. Isso deve-se ao facto de vocês sempre dizerem que levam rap como hobby ou por outro motivo. Mas o que quero saber na íntegra é que vocês sentem que podiam dar mais um pouco a nível de presença, a nível de trabalhos e tudo mais individuais, mais como Killa Rio? Sim, é claro que sim, que nós poderíamos ter feito muito mais, poderíamos dar mais alegrias aos nossos fãs, poderíamos ter muito mais projeção, mais do que aquilo que conseguimos. Por quê? Primeiro é que as pessoas têm que perceber que nós, Killa Rio, individualmente todos saímos de Luanda para ir para o estrangeiro para estudar. E uns por conta própria, outros bolseiros. E então, quando chegamos na África do Sul, começamos a nos conhecer. Eu, por acaso, já conhecia o Mandjari a partir daqui. O Babá, eu tinha um primo que viveu com ele, tínhamos conhecidos em comum, mas eu acabei por conhecer mais o Babá lá e o resto do pessoal, porque aquilo aí eu já foi tipo o Tang e acabou por ficar só 3. Sim, claro que sim, nós poderíamos ter feito muito mais, mas como nós tínhamos saído daqui para estudar, o nosso objetivo principal era os estudos, nos formar e voltar para o país. Só que com essa coisa de viver fora, a influência, os gostos que já tínhamos,
Com a influência do inglês acabamos por nos tornar rappers mais a sério. Só que não podíamos fazer mais do que isso porque o nosso objetivo principal na altura era os estudos. E a música nós fazíamos nos tempos livres, nas férias. E a partir do momento em que decidimos em fazer um grupo, cantar e apresentar os nossos trabalhos aos nossos fãs, nós tínhamos que decidir exatamente se íamos fazer carreira ou íamos fazer só o rap como um hobby. Mas a brincar como um hobby, tiramos 4 discos. E claro que sim, porque quando os nossos pais também descobriram que nós fazíamos música nos tempos livres, aceitaram, mas com aquelas restrições em saber exatamente o que estava-se a passar, se estávamos a estudar, porque era um investimento que estávamos a fazer em nós, que não podia ser interrompido de uma forma muito repentina, dizendo que já não queremos mais estudar, agora vamos fazer rap e vamos abandonar os estudos, principalmente naquela altura. E então tínhamos que decidir se íamos fazer mesmo rap ou se íamos só ficar pelo gosto e fazer nos tempos livres. Então, quando nós formamos o grupo, decidimos fazer só como hobby. Mas eu acredito que se fosse para seguirmos carreira, eu acredito que até hoje nós seríamos um grupo muito relevante, porque nós temos ideias próprias, nós temos visões totalmente diferentes, e acredito que se assim fosse como carreira, nós estaríamos num outro nível, íamos ser como todos os outros músicos que fazem carreira e estão a 100% com a carreira. Há uns que de certa forma fazem melhor que os outros por causa do compromisso e do profissionalismo que põem na mesma. E eu acredito com a influência que nós tivemos na altura, muito cedo, de estar a viver fora e beber das experiências dos outros países muito mais rápido do que aquelas pessoas que viviam cá, eu acredito que nós teríamos uma carreira muito mais sólida, uma carreira profissional muito mais sólida do que a que nós fizemos. Até porque mesmo nós fazendo como um hobby, conseguimos chegar a patamares e fazer melhor que muitos que têm carreira. Isso depende muito da estratégia que usares, da estrutura que tiveres por trás. E eu acredito que nós, pelo conhecimento que já tínhamos, pelas pessoas que convivemos e na era em que nós começamos a fazer, nós tínhamos tudo que era para dar certo e para ser um grupo muito mais relevante, um grupo muito mais conhecido a nível nacional, porque nós tínhamos quase tudo ao nosso redor. Nós temos as bases, que é aquilo que muitas pessoas, muitos grupos não têm. Há grupos que saem diretamente do chão para o céu e depois não conseguem se manter no céu porque não conseguiram solidificar as bases no princípio. E nós passamos por esse processo todo. Nós tivemos um equilíbrio, nós conseguimos solidificar as nossas bases, por isso é que até hoje, se des conta, todos os músicos que estão no ativo da nossa altura, da nossa era até hoje, são aqueles que souberam solidificar as bases, que é para poder até hoje estarem consistentes. Por exemplo, vou dar um exemplo prático: o Fábio, o Biura é um dos rappers que as pessoas só estão a assustar agora com ele e tudo aquilo que ele está a fazer, a pensarem que tem algum empurrão, tem alguma coisa, e se mantém nesse nível até hoje. Não é porque ele do dia para a noite, e há muita gente que pensa que o Biura é new school, mas não,
O Biura já vem há muito tempo. O Biura passou por todos os caminhos que a maioria dos rappers do nosso tempo passaram. E ele na altura era miúdo, então ele bebeu isso tudo. E uma coisa caricata, né? Por causa dessa coisa mesmo que tem a ver com essa coisa de podíamos ser muito melhor vistos, mas podíamos ter uma carreira muito mais sólida. Na altura, por causa mesmo dessa coisa de conciliar estúdio com música, estudo com música. Eu me lembro que houve uma vez que nós fomos convidados para atuar cá em Luanda, no Karl Marx, acho que foi no espetáculo do Jacimar, e o Baba não veio, não conseguiu vir, não sei qual foi o problema, mas ele não veio passar férias, e sou eu e o Manjaria que viemos. E como tínhamos escolhido o grupo que lá eu para atuar num espetáculo da escola do Colégio Jacimar, as pessoas estavam habituadas a nos ver três, ou conheciam, sabiam que os Quilahira eram três, mas não sabiam assim exatamente quem eram os Quilahira. E nós fomos atuar no Jacimar. E no lugar do Babá, quem atuou foi o Biura. Ou seja, o Biura entrou como fosse membro do grupo Quilahira e atuou conosco, e atuou na parte do Babá, e fez playback como se fosse ali Babá. E então era só para ver que naquela altura nós já nos puxávamos e já tínhamos essa vontade de solidificar o nosso espaço, independentemente das situações. Nós temos que aparecer e fazer e estar sempre no ativo. Mas eu acredito que sim, eu acredito que, resumindo e concluído, eu acredito que se nós tivéssemos que fazer carreira hoje, até hoje, nós seríamos vistos de uma outra forma, ou melhor, estaríamos no ativo até então. Ok, dope. Acredito que sejas um membro dos KH Quilahira mais frequente a nível de participações e tudo mais. Tensionas, por exemplo, além de projetos colaborativos, num futuro próximo, lançar uma cena individual, Yuri Smalls, just Yuri Smalls? É claro que sim. Eu acho que todo MC, ou todo músico e todo ser humano na vida tem sempre os seus objetivos traçados, e enquanto não nos concretizá-los, então acredito que a tua corrida na vida ainda precisa de estar bem estabilizada. E em relação a isso, claro que sim, eu tenho trabalhado com muitos rappers da New School, como da New School, como da velha, da Old School. E sim, eu estou a preparar um trabalho meu. Não sei se vou tratá-lo como uma EP, como um álbum, mas sim, já tenho muitas coisas avançadas, tenho já um número considerável de músicas preparadas. Infelizmente, com essa situação do coronavírus, o processo voltou a ficar um bocadinho mais lento. Mas claro que sim, eu tenho projetos que dentro em breve o pessoal irá conhecer aos bocados, e claro que são coisas boas que estão a caminho. Ok. Olha, falar um pouco de Back in the Days. Vamos falar dos vossos álbuns, mas em particular vocês têm um álbum que foi muito consumido, mas muito consumido mesmo. Se calhar vocês não têm noção de quantas vidas aquele álbum mudou. Olha, nós temos uma rúbrica chamada História da Música, mas eu te vou perguntar de forma diferente. Em opinião pessoal, né? Para mim, o terceiro episódio é o vosso melhor álbum, para mim, pessoalmente. Então, conta-nos um pouco da história desse álbum, em que circunstâncias foi feito, quanto tempo
levou para ser gravado. E tudo mais, como é que aquele mambo foi feito, aquele é um clássico dos melhores álbuns do hip hop feito. Então falamos um pouco do terceiro episódio clássico. Falar do terceiro episódio é, de certa forma, também muito emocionante. E eu acredito que não só para ti, como para nós mesmos, também como Killer Hill, é o álbum que nós, também é o melhor, para nós é o melhor álbum que nós já tiramos. Digo isto porque o primeiro disco que nós tiramos, que foi o Outro Nível, aquilo foi mais em gravar músicas, que era para depois montarmos uma compilação, ou seja, como se fosse um EP ou uma mixtape. Gravamos 10 músicas, estávamos a nos conhecer, estávamos a acabar de nos conhecer, a nos formar como grupo. Então queríamos dar a entender ao pessoal que havia rappers angolanos na África do Sul, propriamente em Joanesburgo, a fazer rap. E queríamos dar a conhecer ao mercado que também existem rappers na África do Sul a fazer rap. Daí que no Outro Nível temos participações de Grandel, dos Mess, e posterior, dentro desses trabalhos conhecemos também outros rappers como Six Kim, Afrocat, e Army Squad. Pronto, já tinham também, pronto, não viviam em Joanesburgo, mas também acabamos por conhecer. E em relação a este álbum, bem, nós tivemos o Outro Nível, foi um disco independente, né, nosso. Os custos foram todos nossos, de mesadas, tirar dinheiro das mesadas e poupar uma parte que era para depois irmos ao estúdio, pagar para fazer uma sessão e gravar mais músicas. Depois de lançarmos o Outro Nível, viemos para Luanda, demos a conhecer, depois distribuímos a DJs e não sei quantos. Depois disso, graças a Deus, conseguimos assinar um contrato com a Virtual Sound, que na altura era uma gravadora que estava sob tutela dos O2. E de certa forma foram eles que nos abriram os olhos em termos de como se movimentar no mercado e direcionar, nos dar as luzes e as connections de como fazer as coisas. Então o segundo episódio foi produzido pela Virtual Sound, onde trabalhamos com os O2 e sentimos que no terceiro episódio nós deveríamos fazer alguma coisa que fosse só mesmo nós a fazer, nós a produzir. Daí que conhecemos o Aires. Eu particularmente conheci o Aires, né, porque eu conheci o irmão dele mais velho e por acaso vivíamos aqui em Luanda, na mesma rua, e eu não sabia que o Aires produzia. O irmão dele mais velho é quem me apresenta a ele e diz que o Aires fazia beats. Então daí criamos uma amizade, o Aires também foi evoluindo em termos de produção. E quando demos por conta, o álbum todo, o terceiro episódio, muito antes de ser lançado, era todo ele produzido pelo Aires. Todo o álbum estava produzido pelo Aires, estávamos prontos já a mandar para a fábrica e essas coisas todas. Mas só que depois nós viemos para Luanda. Eu, por acaso, cheguei primeiro, vim para Luanda e sou convidado a ir ao Beat Show, porque eu conhecia o Cucleva, conhecia o Big Nelo, porque eu já conhecia o Big Nelo daqui da Maianga, porque os SSP ensaiavam na casa do Paul G. A casa do Paul G era literalmente em frente à casa da minha avó. E então foi daí onde também as inspirações minhas do rap começaram. E inclusive, depois do Aires estar a produzir isso, fui eu que apresentei o Aires, ou seja, levei o Aires ao Anselmo,
para produções, o Anselmo começar a trabalhar com Aires. Anselmo Raf nesse caso. E então, quando chego aqui a Luanda, eu vou ao Big Show e conheço o Vui, porque na altura o Vui fazia freestyles e nesse dia que eu colaborava no Big Show, ia lá por rap internacional e essa coisa toda, a convite da produção do Big Show. Foi daí que eu conheci o Vui. Então o Vui veio ter comigo e apresentamos, nos dissemos, eu já sabia que eu era de Esquilaville e fez lá o freestyle que ele tinha que fazer no programa, na altura. Foi daí também onde eu conheci Boy G, Mega Fofo, The Mage MC, Lil Jorge, Extremo, X da Questão. Ou seja, aquele período que eu fazia de colaboração com o Big Show foi onde eu conheci a maioria dos rappers daquela altura. E então o Vui, como já tinha ouvido o nosso primeiro trabalho discográfico, onde nós temos uma música com os Mess, que é o Montanha Assassina. O Vui, depois do programa acabar, vem ter comigo e diz, em conversas assim, diz, mas como é que é possível vocês lançam uma música e na música, ou seja, ele mostrou o descontentamento dele pelo facto de na música Montanha Assassina, mesmo a música sendo nossa, o Saien dos Mess fecha a música. E ele não gostou dessa parte, disse, não, se fosse eu, minha música, ou música do meu grupo, não pode ser uma dia do outro, não pode ser outra pessoa a fechar a música, tinha que ser alguém do meu grupo, tinha que ser eu. Mas em relação a isso, nós naquela altura, quando fomos gravar na África do Sul, ou seja, nós só gravamos, nós gravamos e na hora de edição, a gente não pensou nisso quando demos conta muitas das músicas que estão naquele álbum, nós só gravávamos e tirávamos e mandávamos pôr no CD. E foi assim, então ele mostrou o descontentamento dele e aquilo ficou assim, ou seja, nós conversamos tanto que até dele falar disso, acabamos por criar uma amizade. E não só naquela altura, os rappers eram mesmo muito unidos, porque todos queriam trabalhar, todos tinham vontade de trabalhar. E aí, a partir daí, eu e o Ivo criamos essa amizade, eu e o OG Vuino criamos essa amizade. Então, ele depois disse-me que o Latom também produzia. Convidou-me que era para ir ao estúdio, nessa de eu ir ao estúdio e ouvir as produções do Latom. Chego lá, o Latom tinha uma estante de produções malucas. E então, quando eu chego no estúdio, é daí onde eu encontro um instrumental por filha que eu nunca tive, Mulher e tantos outros beats que o Latom tem produzido lá no terceiro episódio. E então, quando eu ouço essas músicas todas, eu aviso no Babá e no Manjaro, digo, o Latom tem aqui cada beat. Porque não esqueces que nós já tínhamos o álbum definido, mas havia produções do Aires que com os temas que nós tínhamos, se calhar não eram bonitos, mas não colavam muito bem. E as produções do Latom casaram com os temas que nós queríamos pôr no álbum. E então foi daí que nós tivemos que mudar o álbum completamente. Mudamos o álbum, fizemos uma nova seleção de músicas e quando demos conta nós tínhamos um álbum em termos de produção muito forte.
e em termos de temática também muito forte. E então foi daí que nós decidimos chamar o álbum clássico, porque havia clássicos em termos de produções do Aires e havia clássicos em termos de produções do Latom, que naquela altura, em termos de sampling, pôr sample nos beats, ele é mesmo mau. Então foi daí que nós decidimos dar o nome ao álbum de terceiro episódio clássico, por causa da miscelânea de produções dos beats e próprios temas também que nós escolhemos para os instrumentais. E pronto, aí a amizade foi rolando, foi crescendo, e até que nos foi o Latom e o Ivo nos convidam a fazer parte da Mil Bambos e nós aceitamos. Daí que depois nós também começamos a colaborar quando os Calibrados estavam para lançar o seu álbum. Nós é que trabalhamos nós que estávamos na África do Sul é que colaboramos com eles, é que ajudamos em termos da masterização do álbum, levar para as fábricas, fazer as cópias. Isso tudo foi um trabalho que teve, não puxando brasa para a minha sardinha, mas eu basicamente estive quase na frente de tudo isso, mesmo despachando os discos para Luanda e essa coisa toda. Então foi daí que começou a Mil Mambos em termos de parcerias e colaborações. E quando os Calibrados também estiveram na África do Sul, foi daí que nós também fizemos atuações e muitas coisas mais. Mas basicamente para dizer que o terceiro episódio é, sem sombra de dúvidas, o nosso melhor álbum, porque foi daí onde nós próprios pusemos a mão na massa, nós fizemos as coisas como nós queríamos, as ideias todas foram nossas, e então eu também estou contigo nesse assunto, que o terceiro episódio foi o nosso melhor bebê. Ok. Olha, Yuri Smalls, o G Yuri Smalls. Agora eu preciso que escolhas um entre os dois nomes que vou dizer agora. Wu-Tang ou NWA? Essa miscelânea de escolhas que fizeste é um bocadinho dura, mas pronto. Em relação a NWA e Wu-Tang, eu escolheria Wu-Tang porque tem mais a ver comigo, tem mais a ver com o início da minha apreciação e dos meus gostos de fazer rap. E só depois de consumir bem Wu-Tang e de começar a saber mais sobre hip-hop, comecei a ter noção de muitas coisas. Mas NWA também tem um significado, porque foi daí onde comecei a conhecer o Ice Cube, Dre, MC Ren, DJ Yella e, se não estou em erro, acho que eram Eazy-E, Mas eu prefiro, entre os dois, eu prefiro a Wu-Tang. Tem mais a ver comigo. B.I.G. ou Tupac? Em relação ao Pac e Big, eu escolheria o Pac, porque o Pac, de certa forma, me fez abrir um bocadinho mais a mente, e as letras do Tupac eram mais tocavam mais na alma, independentemente do Big ser o que o Big era. O Big era mais flow-ético, tinha mais vibes, mas o Pac não tinha tanto flow, mas a letra das músicas do Pac, as letras das músicas do Pac eram coisas que tocavam na alma, na espinha. Jay-Z ou Eminem? Em relação ao Giga e o Eminem, são dois monstros. A diferença entre eles, nos meus gostos, entre eles é mesmo numa nesga.
é mesmo muito rija, mas eu ia preferir o Giga. E Jay-Z ou Nas? essa é dura. Em relação ao Nas e o Giga, eu também iria ficar com o Giga, independentemente do Nas ser o que o Nas é muito lyricista, mas no decorrer do tempo o Nas acabou por me desapontar em termos de trabalhos e como também no mundo da música existe muita burocracia em termos das labels, principalmente no estrangeiro. Há vezes que os rappers acabam por não terem ideias muito próprias e perdem-se no caminho, e acredito que foi isso que aconteceu com o Nas. No princípio ele tinha muita fome, mas depois ficou empanturrado e deixou de comer aquilo que ele gostava, que ele supostamente nos ensinou a comer. E aí então em relação ao Giga, a Nas e o Eminem, eu ia escolher o Giga. Em relação ao Nas, o Giga, em relação a esses dois, eu escolheria o Giga. Olha, já agora aproveitando vender um pouquinho o peixe, né? É a lógica, é o lógico do mambo. Eu sou producer, tem que vender o peixe. Se Yuri Smalls tivesse um beat dope, mas dope do Boy Fla, gostaria que escolhesses um rapper da New School para partilhar essa faixa contigo, um rapper dope. Com quem cantarias, né? Numa faixa? Yuri Smalls e New School, Just New nesse School. momento eu tenho apreciado muito a New School e há muitos rappers que eu conheço. Uns conheço porque já estão no auge e outros conheço porque estou a conhecer assim por detrás do circuito, ou seja, mais miúdos que estão para vir, miúdos que têm muito talento e que ainda não têm muitos trabalhos que o pessoal conhece. Mas eu curto muito do Eric Rodrigues, dos Mobbers, curto muito do puto que é da B-Unic, que é o Rigoberto Torres, e também tem um puto novo da Mong, que é o Takuma, que também brevemente o pessoal irá ouvir falar dele, que também está a vir com muita força, sem contar com muitos outros que eu também já ouço, que é por exemplo, o Freddie Perry, tem também Fedilson, tem muitos, mas se eu tivesse nesse momento que escolher um boy, um new school para cantar, eu escolheria o Eric Rodrigues, porque eu acho que é um puto que cai bem e o estilo dele não é assim muito cansativo de se ouvir. É um puto que se adapta com qualquer tipo de clima, ou seja, qualquer tipo de beat. E ele tem uma forma o delivery dele e a forma dele cantar é com muita garra. E eu curto muito do puto, independentemente de ser da Mong, né? Mas pronto. E se tivesse que escolher, eu escolheria o Eric Rodrigues. Yo peeps, ok, Yuri Smalls, I got you. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer, foi um prazer, e estamos juntos. Killa Rio, Rap Icônico, Yuri Smalls. Thanks. Não, boss, Maniga Boy Fla, eu é que agradeço. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para dar suporte aos novos contributos ao nosso mercado, ao hip hop nacional. E é uma honra poder fazer parte da lista dos teus convidados para o teu podcast hip hop, Rap Icônico. Dizer que
É um orgulho poder falar, poder dar algumas dicas em relação ao grupo Killer Hill, e em nome do grupo Killer Hill eu gostaria já de agradecer pelo convite mais uma vez, e espero que não pares por aqui, continues com essa tua dinâmica e essa tua vontade de poder passar mais informação em relação aos rappers, sobre o que é que se passa por detrás dos discos e dos vídeos, que é aquilo que eu acredito que muito jovem da nova escola gostaria de saber e beber, que é para poder projetarem melhor as suas carreiras. E como podcasts como esse só serão mais valias e ajudarão com mais inputs para os mesmos poderem saber dar o próximo passo, se é que a ideia é mesmo serem rappers e apresentarem boas músicas com bons conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que fala o vosso mano Yuri Smalls, a.k.a. YJ, Mongrino de Raiz, Mon Black tá na casa. É tudo nosso, quem tem medo compra um grão. Valeu.